Eu acho que, né, esse pêndulo aqui, né, que a gente mostrou, acho que meio que simboliza o mercado esse ano. No começo do ano, né, até o Trump lá foi a eleição do Trump, aqui a gente botou fevereiro, mas né, acho que aquele período todo lá, final de janeiro, começo de fevereiro, ali acho que foi o auge do excepcionalismo americano. Né, e aí o low dos Estados Unidos, do Sell America, né, que virou um grande tema do ano, foi lá quando o Trump, né, mostrou as tarifas iniciais para os países, né, de um jeito meio, né, sei lá, desorganizado. E aí o grande debate, né, todo mundo falando, o S&P já está no novo high, então será que não está oba-oba, será que não está caro, equities estão caros e tal. Quando a gente olha o posicionamento, olha o sentimento de vários jeitos diferentes, a gente tem dificuldade de ver né, que a gente já está próximo do que estava lá no começo do ano. Pelo contrário, acho que nem voltou para metade ainda. Aqui na direita a gente, né, pegou da Wanda, que é um consultor que a gente usa, né, o posicionamento nos Estados Unidos, que eles fazem um cálculo, né, baseado no... Isso aqui é o kit Estados Unidos, né? Não, isso é só equities. Só equities, Estados Unidos. Então, ROW é Rest of World, né? Estados Unidos essa linha laranja. Dá pra ver que os Estados Unidos voltou, obviamente. Rest of World voltou ainda mais. Então, o que importa mais é essa parte que está mais clara aí atrás, que é a diferença... A área continua bem negativa. A área está no pico, né, do ano. Né? Então, continua o posicionamento até mais extremo ainda que era antes. Né? Então, a gente vê notícia todo dia na Bloomberg, de gestores lá fora falando, de gente macro, falando, pô, os Estados Unidos está caro, tal, tarará. Então, a bolsa meio que andando apesar de tudo isso. E aqui embaixo, sim, a performance dos ativos, isso é o kit. É o kit americano contra o resto do mundo. Contra o resto do mundo. Isso aqui é a performance, né? Então acho que foi legal. Ele pegou esses episódios, né? Que foi difícil, né? Pensar nos últimos 30 anos quais foram os episódios de Sell America. Acho que lá no comecinho da Lehman tinha muita gente que achava, né? Lembra da marolinha que não ia chegar aqui no Brasil, né? Era isso, né? Que era um negócio só do setor financeiro americano. A Europa também estava, né? A gente está muito bem e tal, né? No começo parecia que era só um negócio contido aos Estados Unidos, que não ia chegar em mercados emergentes nem na Europa, e pelo contrário, no final das contas, né, 2008, né, teve 2002, aí que tinha todo esse high yield nos Estados Unidos implodindo, teve 11 de setembro, tudo na mesma época, foi o low dos Estados Unidos aí também, no começo do governo Bush ali. Em 93, não sei, né, teve uma recessão aí também né, de real estate, né, também tinha a ver com high yield, e também foi depois da guerra do Iraque, teve um período aí que os Estados Unidos também estava mal, no final do primeiro Bush, aí começo do Clinton. Então acho que pegou esses 4 episódios onde os Estados Unidos foi mal versus o resto do mundo, e até que foi parecido com esse atual, e dá para ver que voltou um pouco só, né, ainda está underperformando o resto do mundo. E a gente gostou aqui de um quote, né, numa reunião que nosso sócio teve lá em Nova York, que, né, alguém mandou lá, que era, né, alguém da Balyasny lá, um gestor da Balyasny falou, né, numa conferência, eu acho, né, que se você está apostando que o excepcionalismo americano está no final, você tem que apostar, né, que o resultado das empresas vai mudar, né, que a gente vai mostrar depois que está pelo contrário, né, a gente só vê revisão de lucro para cima em tecnologia nos Estados Unidos e continua vendo revisão de lucro para baixo em small caps, né, em, sei lá, coisa de value, Brasil, especialmente se olhar os small caps, né, excluindo exportadores no Brasil, só tem revisão de lucro para baixo. Então, quem está falando assim, no final das contas, o resto do mundo é muito financials ainda, então você tem que achar que, por alguma razão, financials na Europa, mercados emergentes, vai começar a ter revisão de lucro para cima e, né, tecnologia nos Estados Unidos vai começar a ter revisão de lucro para baixo. Não vejo ninguém falando essa tese, né? Então, realmente, é meio que você deixa na cara. Assim, a pessoa, por que você está fazendo esse rotation? Me explica essa tese, né? Tem uma tese, talvez o Fed vai começar a cortar, AI é uma bolha. Dá para ter essa tese, mas não acho que é uma tese assim tão, né, consolidada. Então, né, me preocupa assim, quando os ativos e posicionamento estão tão numa ponta sem uma tese muito clara, né? Então, é isso, né, que a gente está, né, mostrando aqui. Acho que o próximo slide é um pouco complemento disso, né? Tipo, como que está a visão do mercado. E, né, teve um podcast aí do fim de semana, né, do Bill Gurley, que é um dos, né, sei lá, lendas aí de Venture Capital e, né, é próximo do governo também. E ele falou, poxa, né, vamos dizer que eu fosse um board member, né, que ele é de muita empresa de tecnologia, eu tivesse um CEO
que no começo do ano tivesse essa estratégia aí, né, bem agressiva de tarifa e todas as outras coisas que ele está fazendo ao mesmo tempo, eu como board member e o board inteiro ia falar, gente, a gente está meio nervoso com essa estratégia, né, pode dar muito certo, mas pode dar muito errado, então ou você vai errar, a gente vai ter que te mandar embora, ou você vai mandar bem e a gente vai te pagar um bônus assim incrível. Ele falou, não vamos fazer o mid-year review dele agora, né, que agora é Faria Lima, né, estamos na época do ano, todo mundo está fazendo mid-year review. Aí ele falou, se a gente tivesse que avaliar ele agora, eu acho que ele estaria recebendo um bônus bom, né? A avaliação tem que ser boa. Né? Não acho que é isso que está conversando com o que a gente acabou de falar de posicionamento versus o resto do mundo. Meio que nessa linha aqui na esquerda, né, um relatório que a Merrill Lynch, né, Bank of America, manda todo mês, né, mensal. Pelo menos mensal. Qual que é o maior risco do mercado, e aí pegando os últimos 3 meses, tá mensal aí, né, junho, julho, agosto, o de agosto acabou de sair, e né, tá caindo esse medo com trade war, tá aumentando esse medo com inflação, né, por mais que... Né, já vai cair também, né? Talvez vai cair, teve CPI ontem, mês que vem deve ser mais baixo, né, então... Né, essa alta desordenada dos juros, né, que eu acho que aqui tá falando juro longo, né, que é o medo de fiscal, etc., né, tá subindo, mas acho que é por falta de outras opções, porque na vida real a gente está vendo juros longos fechando, né, até bolha em iEquities, eu escreveria de outro jeito, né, mas acho que as MAGs sendo perdedores de AI, para mim é o maior risco para o mercado hoje, a gente pode falar disso mais depois, e a queda do dólar, né, que também eu acho que conversa com essa alta desordenada dos juros, né, seria o dólar meio que, né, dando... um estresse aí no mercado e tal, que por enquanto o dólar está desvalorizando bem ordenadamente, assim, né, do jeito que o Trump quer. Então, por enquanto, é até bom para o mercado, bom para a S&P, né, bom para todo mundo. Não sei, né? Você tinha até, se quiser falar um pouco mais disso, né? Você tinha feito uma lista de preocupações, na linha que a gente tinha feito no último overview. Sim. Que eu acho que conversava muito bem com essas preocupações aqui. A gente levantou 8 temas no início do ano, da administração Trump, e aí, por exemplo, tinha geopolítica, imigração, desregulamentação, cripto, né? E se você pega qual era a preocupação do mercado na época e o que é a narrativa do mercado hoje, praticamente em todas elas é melhor. Né? Talvez imigração seja ainda o ponto de mais dúvida, tá? Em que medida esse negócio vai afetar a economia e trajetória de inflação, etc. Mas todos os outros aspectos são melhores. Então, acho que saiu mesmo esse peso de risco do mercado. E é interessante nesse mid-year review, né? Eu acho que o governo Trump me parece que pode ser classificado assim, ou baseado em 4 principais pilares. Né? Não sei se você concorda, mas eu acho que é um governo, assim, os 4 pontos principais, né? Tarifa, AI, cripto e imigração. Eu acho que esses são os 4 principais pilares desse governo. Depois a energia vem como subproduto de AI e cripto, né? Mas é onde ele está focado de verdade. Eu acho que o dólar vem junto com cripto. Eu acho que são os 4 que estão meio que, né, que são os pilares desse governo. E nesse momento eu acho que os riscos são menores mesmo, ou pelo menos os riscos não se materializaram da maneira que se imaginava. Tá? Você pensar na política fiscal, ele aprovou todo o pacote fiscal que ele desejava, né? Que muita gente achava que era impossível, no time também, que era impossível e conseguiu aprovar. Né? E também tinham aquelas medidas do Section 899, que era punir, né, por exemplo, alguns países que tinham investimento nos Estados Unidos, isso também foi derrubado, que era um risco que o mercado tinha. Então, hoje as coisas estão relativamente mais sob controle, por mais que muita gente não concorde com o que ele está fazendo, porém, assim, a situação está muito mais, eu acho que com mais visibilidade do que se imaginava no começo do ano. É isso, mas aí quando você olha esse gráfico no meio aqui, então 60-40 está indo bem, né? Treasury está segurando, né, bem, aí, apesar de todas as, né, pessoas preocupadas. O S&P também voltou fazendo novos highs. E o que está realmente ficando para trás é o dólar, né? Então acho que a gente vai falar aqui um pouco disso, né? Porque eu acho que se você tivesse perguntar para a gente no começo do ano, né, ou sei lá, para o mercado no começo do ano, era o trade mais consensual, era long dollar, né? Era o excepcionalismo americano. A gente está falando que esse excepcionalismo americano está voltando no pêndulo, mas o dólar está voltando muito pouco, né? Bolsa voltou, diria que o dólar está ficando para trás, né? O dólar está ficando para trás, mas eu acho que o nosso ponto é que o dólar é meio de propósito que está ficando para trás, né? O Trump quer um dólar mais fraco, ele quer um dólar mais fraco, só ele quer de um jeito meio organizado.
né, obviamente, ele quer, o mais importante para ele é manter o dólar como moeda reserva, mas ao mesmo tempo tendo um dólar mais fraco. Então é um equilíbrio meio difícil que por enquanto está funcionando bem, a gente vai falar mais disso. E aqui por último só é volatilidade, né, para todo mundo que acha, né, poxa, né, lê notícia, lê jornal todo dia, né, com essas notícias, né, para tudo quanto é lugar, né? Ontem era o Trump vai processar o Powell, né? Então se você lê isso, você fala, caramba, né, deve estar uma loucura. Pelo contrário, né, a volatilidade do mercado, tanto de equities quanto de renda fixa, está num low dos últimos 3, 4 anos. Então, né, eu acho que isso é um ponto assim, muito importante. A Liberation Day subiu muito, no Silicon Valley Bank subiu muito, o Covid, obviamente, nem se fala. Mas agora a gente está num nível assim, super calmo. Isso está até incomodando as pessoas, que, poxa, todo mundo tem o bear case mais queridinho deles e nada disso está fazendo preço mais, né? Então, um pouco isso que a gente vai falar. Tá. Não, eu só vi uma notícia aqui que eu fiquei chocado agora. E daí, basicamente, saiu na CNBC que o Trump está vendo uns nomes bem alternativos assim, para a presidência do Fed. Eu falei, uau. Mas enfim. David Zervos. Exato. Uau. Vamos pegar o gancho do dólar, né? Só fazer um primeiro parêntese, né? O dólar index aqui não é o DXY, a gente teve essa discussão ontem aqui, o que usar. DXY é basicamente contra as principais moedas G10, vai estar caindo 10% esse ano. A gente usou o dólar index que leva em consideração as moedas emergentes. Tá? Então considera a pauta de exportação americana, então tem renminbi, tem real, tem peso mexicano, etc. Também mostra uma queda, eu acho que é mais amplo, o economista gosta mais disso, né? Eu acho que o dólar dá para dividir em dois aspectos aqui, né? Eu acho que teve a primeira pernada de queda foi junto com os ativos, com risco de trade war, Trump muito incerto, etc. E depois ele ficou para trás, né? Eu acho que daí tem uma outra forma de explicar isso, que talvez seja mais associado à política monetária, tá? De certa forma. Eu acho que a gente tem aí uma discussão cíclica de juros, super válida, sobre o tamanho do afrouxamento monetário que vem pela frente, né, com uma inflação que está vindo melhor do que se temia, com dado de mercado de trabalho pior do que se previa. Então o mercado já embute aí 3% de juros no final do ano que vem, que é basicamente voltar para o neutro, né, dá 130 basis points de corte. O Bessent acabou de dar uma entrevista na Bloomberg dizendo... cortes, né? Dá uns 2 esse ano, mais 3 próximo ano, mais ou menos. Se você pegar do topo do range, sim. Se você pegar do meio, né? Mas enfim. O Bessent falou mais 175 bases, que seria até um pouco abaixo de 3. Então tem essa discussão, e daí, naturalmente, se o Fed entrega esses cortes, o carry da moeda cai, então a atratividade diminui um pouco mesmo. Então acho que esse é um fator por trás de um enfraquecimento do dólar. Agora tem um aspecto mais estrutural, que é a troca de comando do Fed, que a gente já vive isso, né? E tem toda essa discussão, como é que ele vai se formar, né? Tem nomes sendo ventilados aí bastante assim, diferentes, como a gente acabou de falar. Ou tem o Stephen Miran, que vai fazer parte do Fed nas próximas 3 ou 4 reuniões, que é um economista muito alinhado com o Trump, né? Que escreveu vários textos sobre dólar fraco e a necessidade de ter dólar fraco, né? E vai fazer parte. Eu não duvido que ele vai voltar para os 50 bips de corte na próxima reunião, então vai fazer uma pressão enorme por cortes. E o mercado vai ficar com esse temor, né? Qual que vai ser a composição e o espectro hawkish-dovish do próximo Fed? Deve ser mais dove mesmo, né? Se você pegar o que o Powell falou no último press conference, né, que ele deveria subir juros, dado que está tendo uma alta de inflação vindo de tarifa, naturalmente vai ser mais dovish do que isso, né? Eu acredito que dentro de um espectro hawk-dove vai ser dentro do que a economia permite, não acho que vai ser grosseiramente dovish. Né? Mas aquela coisa, num cenário como o atual, você consegue ter avaliações bem diferentes, como o Powell mais hawkish ou o Waller dizendo, a inflação é totalmente transitória, o mercado de trabalho está desacelerando, tem que cortar juros agora. Né? Então acho que é um pouco nessa linha, podendo cortar um pouco mais, só que o mercado tem esse receio do que vem pela frente e esse bearishismo com o dólar continua. Né? Se você pega essa pesquisa da Goldman, né, qual a visão para o dólar, né, você tem uma massa de investidores ou bearish, que é negativo, ou um pouco negativo. Né? E dá para ver quanto que virou. Né? No final do ano passado estava no máximo bullish aí dos últimos 10 anos, e agora está no máximo bearish aí dos últimos 10 anos. Virou por completo. E também posicionamento, no mesmo relatório da Merrill, né, o dólar é o ativo que tem um posicionamento mais negativo, ou seja, que está mais vendido ou que os investidores menos têm. Em relação a uma média histórica, ninguém quer o dólar. Tá? Então tem esse aspecto cíclico, estrutural, a gente entende,
Tá? Agora, uma coisa que é importante, né, que eu acho que é um dos slides mais relevantes aqui dessa apresentação, é na parte macro, é essa aprovação... Só queria falar rapidinho do slide anterior, Diga. só para complementar. Muita gente, eu acho que vocês vão ver, né, falando por aí, como que a inflação está subindo, né, com tarifas. Se anualizar o número de ontem, era um número alto. Se olha o one year inflation, a inflação desse ano, etc., né, vai ser mais alta que a meta, obviamente. E ainda assim o mercado está pressionando cortes, fala, pô, será que o mercado não está viajando, não está muito leniente, complacente, sei lá. Não sei, o que você... eu acho que o mercado está sendo guiado, tem várias interpretações, né? Você tem a interpretação de que o mercado está sendo guiado pelo que ele acha que será a política monetária. Ele fala, olha, o Fed vai indicar esse próximo Fed vai ser mais dovish mesmo, vai ser meio Waller. Tem 90% de corte em setembro já, né? Não, já tem. Eu acho que o dado de mercado de trabalho foi um game changer, de certa forma, né? Eu estava um pouco na dúvida, depois daquele dado do mercado de trabalho, eu falei, agora eles vão jogar a toalha. Está um pouco restritivo, tira um pouco da restrição, mas eu acho que tem um pouco de função de reação. Acho que o mercado acredita que o próximo banqueiro central, tipo Waller, vai look through a inflação. Não, mas é isso. Acho que se você olhar para o mercado, né, o one year, né, que a gente já mostrou aqui no passado, está 2,40 no nível que está nos últimos, 4 anos. Assim, né? Então, acho que o que está subindo é a inflação de curto prazo, mas o mercado está bem tranquilo com a inflação depois disso. Né? Acho que esse é o ponto. A gente não está vendo a tarifa ser um game changer para a inflação por enquanto. Pelo contrário, tem outras coisas tipo housing está desacelerando, labor market está desacelerando. Então, o mercado está bem tranquilo com a inflação. Acho que